como se não executa logo o juízo sobre a má obra. Por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto para praticar o mal. Ainda que o pecador faça mal 100 vezes e os dias se lhe prolonguem, eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus, aos que temerem diante dele. Mas ao ímpio não irá bem, e ele não prolongará os seus dias, será como a sombra, visto que ele não teme diante de Deus. Na família que não tenha paz, quase sempre a tristeza demais. Os problemas são tantos, há 1000 desencantos, e não vence os embates carnais. Na família onde existe o amor, há no ar um aroma de flor. Sobre ela Deus manda uma auréola de luz. A família que serve a Jesus. Eu me sinto feliz em cantar com os meus e pertencer à família de Deus. Eu me sinto feliz em cantar com os meus e pertencer à família. Quando brilha a divina manhã, se reúne a família cristã. Em os lábios se ouve a celeste canção, e acampados os anjos estão. A Sagrada Escritura é quem diz: só em Cristo a família é feliz, para sempre aguardada no sangue da cruz. A família que serve a Jesus. Eu me sinto feliz em cantar com os meus e pertencer à família de Deus. Eu me sinto feliz em cantar com os meus e pertencer à família de Deus. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e
todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Assim é o corpo de Cristo na terra, a igreja, a família de Deus, é composta por muitos membros. Muitos membros, formando apenas um corpo. Você tem neste corpo, como diz a Bíblia, em Efésios capítulo 4, verso 11, nós temos neste corpo profetas, evangelistas, mestres, pastores e assim por diante. Nós temos neste corpo vários membros, mas certo é que todos os membros da família de Deus, Paulo disse que eles tomam o nome do Senhor. Normalmente é assim, quando você faz parte de uma família, o nome daquela família, o sobrenome daquela família é invocado sobre a sua vida e você carrega aquele nome, assina aquele nome. Você é até mesmo feito herdeiro, porque você carrega aquele nome sobre a sua vida. Você prova pelo seu nome, você prova que faz parte daquela família, tem direito às heranças daquela família. Assim também é a família de Deus. Paulo nos disse que todo aquele que é família, ele toma o nome do Senhor. E aí então Paulo nos diz no livro de Coríntios, ele nos diz, 1 aos Coríntios, capítulo de número 14, especialmente no verso de número 34 em diante, Paulo nos diz que se alguém julga ser profeta ou espiritual, Paulo diz, reconheça que as coisas que eu vos digo são mandamentos do Senhor. Verso 37, 1 aos Coríntios, capítulo 14. E ele diz, mas se alguém ignora isso, que ignore. E então você vê que todos os membros da família de Deus, eles tomam o nome de Deus, o nome do Senhor, seja ele quem quer que for, seja ele mestre, seja ele evangelista, seja ele profeta, seja ele apóstolo, seja ele pastor. Todos os que fazem parte da família de Deus devem tomar o nome de Deus sobre as suas vidas, como Paulo, em Atos capítulo 22, verso 16, invocou sobre si o nome do Senhor. Ananias disse, e agora, por que te detens? Levanta-te, lava os teus pecados e batiza-te, invocando o nome do Senhor. Paulo, como apóstolo e profeta e evangelista e mestre e pastor. Paulo, como sendo um homem que tinha o quíntuplo de Efésios, Efésios 4:11, para aperfeiçoamento dos santos, e como membro da família de Deus, ele também invocou no ato batismal o nome do Senhor sobre a sua vida, mostrando que ele era família. Família carrega o nome, leva o nome. A família de Deus também leva o nome de Deus. Por isso que Paulo, mesmo sendo apóstolo, mesmo sendo profeta, Paulo, mesmo sendo o grande homem que ele foi, ele invocou sobre a sua vida, pelo ato batismal, o nome do Senhor Jesus Cristo. Agora, é fato que o apóstolo São Paulo foi um profeta enviado à primeira era da igreja, a era chamada Efesiana, ou era de Éfeso. Paulo foi enviado como aquele mensageiro à primeira era. Ninguém contesta isso, que Paulo foi um profeta. O que é um profeta?
Um profeta é alguém que profetiza. E se você tomar as Escrituras Sagradas, as cartas de Paulo, se você tomar cada carta que ele escreveu a Timóteo, aos Tessalonicenses, e assim vai, cada escrito de Paulo aos Hebreus, as cartas chamadas como cartas paulinas, se você tomar as cartas do apóstolo São Paulo, você verá inúmeras as profecias de Paulo concernente à segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Você verá profecias, Paulo dizendo aos coríntios sobre ressurreição, Paulo dizendo sobre a vinda do Senhor. Isto mostrando que Paulo não era simplesmente um apóstolo, mas era um profeta, e profeta a primeira era da igreja, profeta que abriu o tempo da graça aos gentios. Muito embora nós não podemos ignorar isso. Verdadeiros profetas, muitas vezes, na Bíblia Sagrada, e mesmo nesses dias que nós estamos vivendo, verdadeiros profetas são considerados como falsos. Quantos homens de Deus foram rejeitados? Quantos homens de Deus foram considerados falsos, mesmo sendo homens verdadeiros? Um falso sendo considerado falso, isso é comum, isso é simples, isso todos nós aceitamos. Mas um verdadeiro profeta, pense comigo, sendo chamado de falso? Um verdadeiro profeta sendo rejeitado duramente? É isso que nós vimos no profeta que abriu as 7 eras da igreja. O profeta Paulo, ele foi duramente rejeitado. Foi considerado falso profeta. Agora, por que Paulo foi considerado um falso profeta? Sendo que ele teve uma experiência verdadeira, sendo que ele se encontrou com uma coluna de fogo, sendo que ele ficou 3 anos no deserto da Arábia, se libertando dos credos e dogmas das letras que ele havia aprendido com Gamaliel. Porque Paulo foi rejeitado em seu tempo pelos fariseus, pelos saduceus e até mesmo por muitos que se diziam cristãos. Quando cada palavra que Paulo dizia, Deus colaborava com Paulo. Paulo chegou a dizer que ele não anunciava o evangelho em palavras persuasivas. Palavras persuasivas ele tinha antes, quando estudava com Gamaliel, quando era chefe da doutrina da religião dos fariseus. Porém, quando se converteu ao cristianismo, à graça, ao Senhor, quando se tornou independente, podendo servir a Deus, ir aonde Deus mandasse, falar aquilo que Deus dissesse para falar, quando Paulo se rendeu inteiramente ao Senhor, o grande Paulo, que era tão aclamado, tão recebido pelo povo, agora ele era açoitado. Quantas vezes Paulo foi açoitado? Quantas vezes Paulo foi apedrejado? Quantas vezes Paulo teve que sair fugido de uma cidade? Mas por quê? Um profeta verdadeiro vivendo tantas humilhações? Um profeta verdadeiro sendo apedrejado? E agora, como se não bastasse, vem Paulo mesmo. No livro de Atos dos Apóstolos nós vemos isso. Agora vem Paulo ainda pregando o batismo nas águas em nome de Jesus Cristo. Primeiro ele sai da religião dos fariseus, se torna um dos nazarenos, como diziam os fariseus. E agora, como se não bastasse, se torna um anunciador da doutrina do evangelho dos nazarenos, dos seguidores de Jesus. Agora está lá Paulo pregando, e não só pregando, mas também havia sido batizado em nome de Jesus Cristo. Que grande motivo Paulo deu para o mundo de então chamá-lo de falso, porque para eles Jesus era falso, e quem anunciasse o evangelho de Cristo era falso.
Quem se batizasse em nome de Cristo era falso. Então agora vemos um verdadeiro profeta considerado falso profeta. Como o mundo tem pecado nessas coisas. Como o mundo, por falta de discernimento, tem chamado o que Deus está fazendo de diabo. Como que o mundo tem abraçado o que o diabo está fazendo, chamado o que o diabo está fazendo de Deus. A falta de revelação. Um cristão deveria amar muito a revelação. Um cristão deveria pedir desesperadamente a Deus: Senhor, dá-me a revelação das Escrituras. Senhor, abre-me o discernimento espiritual. Senhor, Paulo nos disse em Gálatas 1, verso 8 e verso 12, que tudo que ele pregava e havia recebido foi por revelação divina. Deus, eu preciso da revelação para não chamar o verdadeiro profeta de falso profeta, porque chamando o verdadeiro profeta de falso profeta, eu corro o risco de blasfemar contra o Espírito de Deus. Blasfemar contra o Espírito de Deus não é apenas proferir palavras maldosas contra Deus, agredir a Deus em palavras. Quantos agrediram a Deus em palavras e alcançaram misericórdia? No ápice da loucura, do desespero, do desvario, eles falaram contra Deus em ignorância, e no entanto Deus veio e os libertou. O próprio Paulo, quanto ele falou contra Jesus Cristo, o quanto ele perseguiu os seguidores de Cristo, quantos ele matou em nome de Deus. O próprio Paulo, em sua ignorância, cometeu este erro, falar contra Deus, mas, no entanto, não blasfemou contra o Espírito Santo. Blasfemar contra o Espírito Santo, muitas vezes, é pegar o verdadeiro profeta e colocá-lo no meio dos falsos, o incluir com os falsos, como o mundo de então tem feito com um verdadeiro profeta que Deus tem nos enviado. Deus nos envia a mensagem de Elias, a mensagem de restauração, e o mundo pega esta mensagem e a inclui e a coloca no meio dos falsos. Por isso que o sistema religioso está correndo o risco de blasfemar contra o Espírito de Deus, contra o que Deus está fazendo para restaurar a fé da igreja nestes dias. Meu amigo ouvinte, que perigo está correndo as nossas religiões? Que perigo está correndo os nossos crentes nos dias que nós estamos vivendo? Correndo perigo espiritual, perigo de blasfemar contra o Espírito de Deus. Por quê? Porque os seus líderes, a exemplo dos dias de Jesus, Anás e Caifás, incitam o povo a dizer: crucifica-o e solta Barrabás. Os líderes nos dias de Jesus levou o povo a fazer a escolha errada. Quantos líderes estão levando o povo a fazer a escolha errada? Escolher o pecado e não a santidade. Escolher a igreja, a religião e não Deus. Nós não pregamos uma religião certa, uma religião errada. Nós não pregamos uma igreja, a placa de uma igreja. Nós pregamos a Jesus Cristo, que foi crucificado por nós, morreu, se entregou pelos nossos pecados e ressuscitou. E está aqui na forma de Espírito, vivificando, dinamizando a palavra para salvar todos os seus filhos que estavam perdidos. E Jesus mesmo disse: eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. E aí você percebe, e agora você vê quantos e quantos verdadeiros profetas foram considerados falsos, verdadeiros membros da família de Deus, foram chamados de falso, simplesmente porque aquele membro, o profeta, era apenas o olho. O profeta é o olho de Deus. Quem vai discutir isso? A Bíblia diz no livro de Apocalipse que o cordeiro tinha 7 olhos, e nós sabemos que os 7 olhos do cordeiro eram seus 7 mensageiros enviados às 7 eras da igreja. O profeta é um membro da família, é um membro do corpo de Cristo, porém a Bíblia chama ele de olho. O profeta é uma águia, o profeta é o que enxerga distante.
E aquele que não consegue ver através da visão profética, ele então tende a chamar o profeta de falso. Grandes, verdadeiros profetas foram açoitados. Verdadeiros profetas foram considerados falsos. Por que foram considerados falsos? Muitos foram considerados falsos porque profetizaram e a sua profecia, na verdade, não se cumpriu enquanto ele estava vivo. E as pessoas são muito naturais. O tempo de Deus não é o tempo do homem. Isaías foi cerrado, rejeitado, chamado de falso, porque profetizou e não viveu para ver o cumprimento da sua profecia. Quando Isaías morreu, quantos disseram: Isaías foi um falso profeta? Ele profetizou que uma virgem iria conceber, dar à luz um filho. Ele morreu e a virgem não concebeu e nós não vemos o Messias. Ele profetizou que o Deus forte estaria entre nós, o príncipe da paz, o maravilhoso conselheiro, o pai da eternidade, nasceria da virgem. E agora profetizou, tantos o seguiram, tantos fanáticos creram na mensagem dele, agora ele morreu. Era o que diziam de Isaías, porque Isaías profetizou que o Messias viria, que o Deus forte viria, que o maravilhoso conselheiro viria, que o príncipe da paz nasceria através da virgem, e ele seria rei, reinaria. E no entanto Isaías morreu e não viu a sua profecia se cumprir. E ele teve que carregar a acusação dos cegos, cegos da sua era, cegos do seu tempo, cegos religiosos. O fato do profeta morrer não significa que a profecia não vai cumprir. Não. Muitas vezes o profeta desceu à sepultura e a sua profecia continua viva, sua palavra continua viva. E agora nós percebemos somente depois de 712 anos da profecia de Isaías é que ela veio se cumprir. Demorou 712 anos, mas se cumpriu. Deus entrega uma profecia e ele não diz quando é que ela vai se cumprir. Deus entrega uma palavra, ele não diz o dia e a hora que ela vai se cumprir. A Bíblia diz que Jesus virá, mas a Bíblia diz que nem os anjos, nem o Filho, ninguém sabe o dia que essa profecia vai se cumprir. No entanto, o profeta que profetizou que ele virá não pode ser considerado um falso profeta, porque já se passaram 2000 anos. Se o tempo de espera ao cumprimento da profecia for qualificar o profeta como falso ou verdadeiro, Paulo foi falso, Pedro foi falso, os profetas da Bíblia, Isaías foi falso. Quantos morreram ao longo de 712 anos e não viu a profecia do Messias se cumprir, que Isaías havia profetizado? Quantos morreram desde quando Paulo, desde quando Pedro, desde quando João disse na sua segunda epístola, capítulo 4, amados, é já a hora, está próximo o momento. No entanto, se passaram 2000 anos e Cristo ainda não veio arrebatar a sua igreja. Você não pode chamar João de falso, porque se passou 2000 anos da vinda de Cristo. Não podemos chamar Isaías de falso, porque a profecia dele se cumpriu depois que ele morreu, somente 712 anos depois. Isaías morreu, a profecia se cumpriu depois de sua morte, 712 anos. João morreu, foi à sepultura, e a profecia já se passaram 2000 anos, ainda não se cumpriu. Paulo morreu, Pedro morreu, todos eles morreram, e a profecia deles ainda não se cumpriu. E no entanto eles eram verdadeiros profetas. Mas quantos que vivem no dia do profeta e o vê entregar a profecia, o chama de falso quando o vê morrer e não vê a profecia se cumprir? Não, meu amigo ouvinte, Deus não está limitado a tempo. Eu tenho pregado nesta emissora, Deus nos prometeu por Malaquias 4, verso 5, um profeta, a unção do profeta Elias, restaurando a igreja nestes últimos dias. Isto é, promessa de Deus, ninguém pode anular isso. Pode não concordar, mas não pode tirar das páginas da Bíblia Sagrada. Mateus 17, 11, João já havia morrido no capítulo 14 de Mateus.
Mas no capítulo 17, no verso 11, Jesus diz que Elias viria outra vez. Você pensa que Jesus não sabia pronunciar o verbo quando ele disse Elias virá? Quando ele disse Elias virá é porque Elias viria. Era o Elias de Malaquias, capítulo 4, verso 5, para os nossos dias, antes do grande e terrível dia do Senhor. E Deus nos enviou um profeta, mas muitos o têm rejeitado sua palavra, como rejeitaram Isaías, como rejeitaram a Paulo, como rejeitaram a Pedro, rejeitaram a João. Muitos têm rejeitado o profeta por causa da sua profecia. Muitos rejeitaram Isaías por causa da sua profecia. Rejeitaram Paulo, Pedro, por causa de suas profecias. Rejeitaram Moisés por causa de sua profecia. E quando Moisés disse, o Senhor vosso Deus levantará um profeta semelhante a mim, e qualquer que não o ouvir será arriscado do meio do povo. Deuteronômio 18, verso 4. E no entanto Moisés não viveu para ver a sua profecia se cumprir, mas o fato do profeta morrer antes da profecia se cumprir não quer dizer que ele é um falso profeta. A exemplo do 7º anjo de Apocalipse 10:7, a exemplo do profeta enviado Mateus 10:41, Atos 3:21, o ministério da restauração de todas as coisas, a exemplo de Malaquias 4, verso 5, Mateus 17:11, Zacarias capítulo 14, você encontra a promessa de um mensageiro para estes dias. Ele entregou várias profecias e enquanto vivo, ele ainda viu todas elas se cumprindo. Ele profetizou nos seus dias, em 1933, num domingo de manhã. Antes de sair para o culto da escola dominical, o Senhor lhe mostrou 7 visões, 7 grandes profecias. O Senhor disse que a sua vinda estava se aproximando. Porém, antes que ele viesse, o Senhor disse, 7 eventos principais sucederia. E o profeta de Deus disse em uma das suas visões, a primeira, ele viu naquele tempo, quando aquilo estava no auge, vivendo naqueles dias. Ele disse em sua visão que Mussolini invadiria a Etiópia. A primeira visão foi que Mussolini dominaria a Etiópia. Aquela nação cairia sobre os seus pés. Aquela visão realmente causou naqueles dias grandes repercussões. Pessoas ficaram intrigadas, alguns irritados, outros achariam aquela profecia grande demais para um profeta pequeno demais e não creram naquela profecia. Ora, meu amigo ouvinte, mas a visão dizia que Mussolini invadiria a Etiópia e que Mussolini chegaria a um terrível fim com o seu próprio povo revoltando-se contra ele. Isso veio a suceder exatamente como o profeta profetizou. Sua primeira visão. Na sua segunda visão, ele logo profetizou que aquele austríaco chamado Adolf Hitler, ele se levantaria como ditador da Alemanha e que ele arrasaria o mundo para uma guerra, arrastaria o mundo para uma grande guerra. A visão mostrava o quanto Hitler iria ser cruel, iria ser mau, o quanto ele iria atacar, sacrificar os judeus. A visão também revelou que aquele homem levaria um fim misterioso e que ninguém saberia de fato o que havia acontecido com ele. Antes dele sumir, desaparecer, foi profetizado que aquilo sucederia e nós somos testemunha destas coisas antes que elas viessem a acontecer. E se cumpriu. Um profeta é identificado como verdadeiro ao cumprimento da sua profecia. Ora, meu amigo ouvinte, e veio a quarta visão, mostrando a ele o tremendo avanço científico, mostrando que logo viria a Segunda Guerra Mundial, e aquilo sucedeu. Ora, todas as profecias estavam se cumprindo ao pé da letra. A quinta visão, a queda moral do mundo.
As mulheres ainda tinham honra, os homens ainda tinham vergonha na cara. E ele teve aquela visão que depois o grande sábio Rui Barbosa chegou a dizer que chegaria um tempo quando o homem perderia a vergonha de ter vergonha em sua cara. Perderia a vergonha de ser honesto, perderia a vergonha de ser respeitoso, teria vergonha de ser fiel, teria vergonha de ser um bom pai, de ser um bom crente, de ser uma boa mulher, de ser uma boa mãe. Teriam vergonha de terem moral. Este é o tempo, é cafona, é careta, é ultrapassado quem tem vergonha, quem tem pudor, quem tem moral. Eles zombam de uma mulher bem vestida, eles querem elas nuas pelas ruas, eles zombam de um jovem que não bebe, que não se droga, que não tatua o seu corpo. E as visões seguiram se cumprindo, e o mundo passando desapercebido que estava na terra um ministério profético enviado por Deus, não a nível local, não a uma igreja, não um profeta carismático, mas um profeta enviado para advertir todo mundo, e segue advertindo até hoje, através do quíntuplo de Efésios, evangelistas, mestres, apóstolos, pastores. Aquela quinta visão, ela se cumpriu, a queda moral veio, a obscenidade invadiu, explorando muito mais o lado feminino. Deus mostrou que as mulheres começariam, meu amigo ouvinte, a se tornarem tão vulgar, começariam a cortar os seus cabelos, desrespeitando o que Paulo disse em 1 Coríntios, capítulo de número 11, verso 1 até os últimos versículos. Elas adotariam roupas masculinas, elas ocupariam posições masculinas, elas se tornariam os chefes de família, e os homens se tornariam como que as donas de casa, a inversão de valor. A quinta visão se cumpriu ao pé da letra, isto é, incontestável. A sexta visão, ele viu a subjugação da nação americana. A sexta visão, ele viu, meu amigo ouvinte, a nação americana. Uma mulher extremamente bela, vestida com grande esplendor, exercendo grande poder. Ele viu a nação americana, os Estados Unidos da América, considerado um país cristão. Ele viu aquele país sendo governado pelo paganismo. E as igrejas dos Estados Unidos se converteram ao paganismo. Dividiram Deus em três partes, foram atrás da doutrina pagã, foram mundanizando, abriu-se à idolatria, abriu-se ao mercenarismo. E com isso, a igreja pagã dominou, governa hoje sobre a América com grande poder. E elas têm aliança. Estados Unidos da América e Roma estão aliados. Os dois grandes poderes, as duas grandes bestas, andando de mãos dadas. E aí se cumpriu a sexta visão que o profeta entregou. Mas na sétima visão, o profeta viu a América em ruínas. Ora, meu amigo, ele viu Los Angeles indo ao fundo do mar. Ele viu crateras, ele viu grandes explosões sobre a América, deixando toda a terra americana fumegando e em completa ruína, completamente destruída, crateras, montões de ruínas, fumegando sem rastro de vida humana ao alcance de vista. Foi o que ele viu em sua visão. Porém, meu amigo ouvinte, nós sabemos que em ruínas a América já está. Moralmente arruinados, espiritualmente arruinados, mesmo financeiramente arruinados, vivendo com dinheiro emprestado que nem sabe se dará conta de pagar os juros. Milionários, bilhões e trilhões e bilhões de juros, a América, os Estados Unidos já está devendo. E então você vê uma nação amedrontada pelo terrorismo, amedrontada por guerras, e você vê cientistas assustados porque dizem que Los Angeles está deslizando para o mar e que Los Angeles pode afundar a qualquer momento. Dizem os cientistas, pode ser agora, mas pode ser daqui 10 mil anos. Eles não sabem exatamente, mas sabem que Los Angeles está deslizando para o mar. O profeta foi embora,
A profecia está caminhando para se cumprir. As evidências do cumprimento da profecia estão bem aqui. O profeta profetizou 7 grandes visões, 6 se cumpriram, a 7ª está a caminho. A 7ª, as evidências, mesmo científicas, naturais, políticas e religiosas, nos mostram que ela está para se cumprir. Não importa quanto tempo passe, a profecia do profeta foi verdadeira. Talvez nós não vamos viver para ver o cumprimento desta profecia. Não quero viver para ver esta catástrofe. Creio que o arrebatamento da igreja se dará antes. Deus tirará a sua igreja dessa terra antes da grande tribulação. E a profecia se cumprirá e o profeta mais uma vez se revelará como verdadeiro. Todas as suas profecias se cumpriram. Venha, meu amigo ouvinte, crer na mensagem profética, porque Ezequiel disse, eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde, mas hão de saber um dia que um verdadeiro profeta esteve entre eles. O Senhor Jeová não fará coisa alguma sem que primeiro revele os seus segredos aos seus servos, os profetas. Pudesse ter as asas pra voar, alçar o voo e de encontro ao